Amém. Glória a Deus. Que bênção estarmos reunidos no nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram sempre, né? A cada manhã elas se renovam e elas renovam a cada manhã e duram para sempre. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você, pegue a sua Bíblia aí agora, vamos ler o texto do Evangelho da Palavra de Deus. Eu quero ler com você Gálatas capítulo 6, o verso 9. Gálatas capítulo 6, o verso 9. Pegue aí a sua Bíblia, se ela estiver impressa ou se ela estiver no seu celular. Vamos fazer a nossa proclamação antes que nós fazemos a nossa leitura. Amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Diga assim, levante a sua Bíblia aos céus e repita assim comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu serei ensinado por esta palavra e a minha vida nunca mais será a mesma, para a glória de Deus. Amém, amém. Vamos ler então Gálatas capítulo 6, no verso 9. Nós vamos continuar hoje, é a nossa última mensagem da série Novos Começos. E hoje eu quero compartilhar um tema muito interessante. Espero que minha oração é para que Deus fale ao seu coração. Gálatas 6, verso 9. A palavra de Deus diz assim, só vamos ler só esse verso. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Leia esse versículo, mas leia por irmão ou irmã, né, que está aí do seu lado. Diga assim para ele, em voz alta, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Aleluia. Ainda continuando, e essa é a última mensagem da série, domingo que vem nós teremos ceia do Senhor. Se Jesus não voltar, faremos a ceia aqui. Se Ele voltar, faremos lá na Nova Jerusalém com Ele. Hoje é a última mensagem da série falando sobre novos começos. E hoje eu quero falar para você que algumas pessoas não querem começar de novo, porque elas simplesmente já estão cansadas de tentar. Então, por estarem cansadas de tentar, elas acabam que, poxa, para que eu vou começar de novo? Para que eu vou tentar mais uma vez? Então, as pessoas nesse sentimento, com esse espírito, elas acabam que desistindo e não tentam de novo. E hoje eu quero trazer a mensagem para você, eu quero trazer o conselho bíblico sobre a vitória, sobre como vencer, ou como obter a vitória, sobre o cansaço e o desânimo. Pois, mesmo em meio à pandemia, porque ainda estamos orando pela vitória aí da vacina, tem muitas pessoas que não estão com esperança, sabe, de que as coisas irão melhorar. Pelo menos no trabalho, né, as pessoas, quando conversam comigo, o espírito das pessoas é muito negativo. Não, a tendência vai ser piorar. Essa semana eu fiz uma visita a um casal, que o casal falando assim, pastor, você vai ver, terminadas as eleições aí municipais, na segunda-feira vai voltar de novo aquele negócio de isolamento, vão fechar tudo, né? Fizeram tudo uma fachada aí só por causa da política, por causa das eleições. Eu falei, olha, meu irmão, eu não sei se isso vai acontecer, mas eu não estou nesse espírito, pelo contrário, eu estou no espírito de começar de novo. Nós fizemos uma pausa, eu estou assim, nesse período dessa pandemia, como se fosse o comércio. Toda vez, mais ou menos no final do ano, final do ano para início, né? Ele fecha para balanço, né? O que é o balanço? Eles vão contar o que ainda tem
somando com o que vendeu, e vamos fazer um balanço, um equilíbrio financeiro. Meu amigo, ele é quem é da contabilidade, sabe falar melhor do que eu. Eu estou como isso, irmão, eu estou com esse sentimento. Eu estou para balanço. Eu não estou vendo que as coisas irão piorar. Eu estou, na verdade, aberto e sensível para ouvir. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor está tratando comigo? Porque algo novo vai começar. Algo novo vai acontecer na minha vida. Então eu não tenho um espírito de que vai piorar. Pelo contrário, eu tenho um espírito de que algo novo vai acontecer. Amém? Quantos estão com esse espírito de que algo novo vai acontecer? É isso, meu irmão. As pessoas estão cercando parentes, amigos, no trabalho, a coisa vai piorar. Aí eu liguei o rádio para tentar, receber informação. Aí ligo o rádio, Brasil bate o recorde de pessoas desempregadas, agora são 14 milhões, chegou no teto, no número mais alto da história de número de pessoas desempregadas. Aí se ouve isso, fala, meu Deus, aí eu ouço outro irmão falando, não, o negócio vai fechar, vai só passar as eleições. Meu amigo, ouvindo tudo isso, você fica até com o meu espírito, eu confesso, eu fiquei com o meu espírito angustiado, falei, não, essa negatividade das pessoas, da mídia, isso te deixa meio assim, se você bobear, se você não guardar o teu coração, você acaba que sendo induzido, influenciado por esse espírito negativo. E olha, nós como igreja, nós como cristãos, sabemos que a vida é ciclo, a vida é fase. Semana passada ainda, eu falei, respeite as fases da vida. Esse foi o tema da mensagem da semana passada. Eu devo respeitar, não vou pular atalho, mas respeitar com o espírito de que coisas melhores estão para acontecer. E olha, nesse verso que nós acabamos de ler aí, e você leu para o seu irmão, é a mensagem, sabe, de encorajamento que eu tenho para você hoje, você também leu encorajando o seu irmão aí. O que você leu? Olha, e você se incluiu, porque quando diz assim, e não nos cansemos, e aqui quem escreve é o apóstolo Paulo, ele está se incluindo nisso. Ele poderia dizer assim, igreja de Gálatas, não se cansem de fazer o bem. Não, ele está se incluindo, por quê? Todos nós estamos sujeitos. Então ele fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque é seu tempo. Então tem um tempo para a colheita. Eu estou no tempo agora, talvez, de chorar. Estou no tempo, talvez, agora de semear. Estou no tempo, talvez, agora de crise. Estou no tempo, talvez, de escassez. Mas vai chegar o tempo da alegria, vai chegar o tempo da colheita, vai chegar o tempo da abundância, é isso que Paulo está falando. Por isso, eu como filho de Deus, como cristão que sou, e eu quero incentivar você, rejeite, feche o seu coração para esse espírito negativo que está aí fora. Não estou dizendo para ser, positivo, não, vamos ter um pensamento positivo. É muito mais do que ter pensamento positivo. É ter um pensamento inteiramente de Cristo. É isso que eu estou dizendo para você. Essa semana, os irmãos sabem, eu sou técnico em segurança. E eu ainda ontem, sábado, fui acompanhar um trabalho aqui na região de Jundiaí. E a nossa atividade, eu tenho um pessoal, uma equipe, que eles entram, tem a balança rodoviária, aquela balança de pesar caminhão, e eles entram lá embaixo para fazer o conserto da balança. E eu fui acompanhar esse trabalho como resgatista. Se acontecesse uma emergência, eu estava ali para fazer o resgate. E aí um calor. Estava quente lá em Guarulhos, Vange? Quente, né? Meu Deus! Cheguei em casa à tarde, falando para minha esposa, falei, nossa, hoje nós merecíamos uma piscina. Piscininha, amor. Mas olha só, eu brinquei lá com o camarada, eu aqui do lado de fora, na sombra da árvore, ele lá embaixo, no calor. Ainda brinquei com ele assim, Carlos, o nome dele. Ô Carlos, como é que tá aí? Tá tudo tranquilo? Ele, tá bom. Aí eu brinquei com ele, quer um suco de limão aí embaixo? Ele, eu quero. Então vamos fazer o seguinte, imagina, você é o seu coach agora, imagina que você está agora tomando um suco de limão. Imagina que não está quente aí dentro. Claro, eu falei tudo isso para ele, eu estava brincando. Mas mensagem de autoajuda e ser positivo é isso. É você ignorar o fato e tentar imaginar algo que não é real. Traz um efeito,
traz, mas sabe, é curto, é tirinho curto. Agora, um efeito que nos leva a vencer essas fases da vida, não é só eu pensar, mas é eu ter um espírito, e como que eu vou fortalecer esse espírito? É alimentando ele. Então Paulo fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Aí ele diz, se não desfalecermos. A palavra já está, essa palavra adverbial, ela já está dando uma noção do seguinte, olha, mais ou menos, seria um sinônimo de não desistir? Seria um sinônimo do quê? De cansar? Eu tenho aqui na minha Bíblia eletrônica, eu tenho um dicionário grego e hebraico. E vou te dizer para você aqui o significado dessa palavra que nós acabamos de ler aí, desfalecer. O que significa desfalecer? No original, no texto original bíblico, quando foi escrito, foi a palavra ecluo. Tá, pastor? E aí? E daí? Vamos lá. Olha o significado, olha os sinônimos. Soltar, desprender, tornar livre, dissolver, afrouxar, relaxar, extenuar, ter a força de alguém relaxada, estar esfraquecido, é assim mesmo, tá? Não é enfraquecido não, esfraquecido até a exaustão, tornar-se fraco, tornar-se cansativo, estar cansado, desanimar, perder a esperança. Uau! Então Paulo está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher, se não perder a esperança, se não desanimar, se não estar cansado, se não tornar-se cansativo, se não afrouxar, se não relaxar, se não desprender. Desprender do quê? Do seu foco, da promessa que Deus tem para você, daquilo que você determinou como alvo, projeto de vida para você, para sua família. Não sei. Deus, ele tem promessas. Cada um aqui nesse auditório, e você que está me ouvindo, tem um projeto que você determinou que você quer, sabe, sei lá, iniciar um trabalho autônomo, é o casamento, é a restauração do casamento, é casar para quem é solteiro, é a cura de um parente, é quitar as finanças, é encontrar um emprego. Não sei o que é para você, mas a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem. Não o bem, a ênfase aqui está em você fazer o bem. Porque, olha, irmão, você pode ter todos esses alvos, sabe? Querer ter a sua empresa, casar-se, a cura do seu filho, mudar a sua vida profissional, né, melhorar a sua vida financeira. Você pode ter todos esses alvos, mas isso tudo aí é periférico. Tudo isso aí é periférico. O centro que vai trazer restauração para tudo isso acontecer é a sua vida com Deus. E vida com Deus não é só ficar orando, lendo a Bíblia, estudando, mas é se relacionar com o próximo e servir o próximo. É ser Cristo para o próximo. E aí Paulo está dizendo, porque se você ler o versículo seguinte, ele fala de servir principalmente, então ele está incluindo todos, mas ele diz, principalmente os da família da fé. Então eu devo servir a todos, crente e não crente. Aquele meu vizinho que é legal e aquele meu vizinho que não é legal. Eu tenho que servir todos, mas principalmente os da família da fé. E olha, não chega a hora, agora trazendo para o contexto, dentro do contexto que Paulo está dizendo aqui, chega a hora que você cansa. E o cansaço aqui não é físico. Porque o cansaço físico, basta uma boa noite de sono bem dormida, você recupera. Você se recupera. Agora o cansaço de alma, este precisa, sabe, algumas pessoas buscando a restauração do cansaço de alma, acham que elas precisam de umas férias. Algumas pessoas buscando restaurar o cansaço de alma, né, quando está cansado com o casamento, então ela pensa, o que eu preciso é de um tempo.
Algumas pessoas com um cansaço de alma em relação à igreja, elas pensam, eu preciso dar um tempo com a igreja. Não, com Deus não, porque Deus está no meu coração, mas dá um tempo com a igreja. Então veja, o cansaço leva as pessoas a desistir, o cansaço de alma leva as pessoas a desistir. O cansaço físico leva você ao quê? Eu quero descansar. Mas não é umas férias que vai restaurar o cansaço de alma. Não é uma viagem que vai restaurar o cansaço de alma. Olha, eu quero dizer para você, todos nós precisamos de uma pausa. Sim, precisamos. Entre a decisão de desistir, e continuar, tem a decisão também de dar uma pausa. Você não sabia, não? Porque as pessoas pensam que, não, desistir ou continuar. Mas entre desistir e continuar, tem a pausa. Tem pessoas que são 8 ou 80. Ou ela vai com tudo, ou ela desiste de vez. Mas espera aí, entre 8 e 80 ainda tem mais 72 oportunidades. 72 vezes para você o quê? Renovar, descansar. O que é a pausa? A pausa é justamente para a recuperação desse cansaço de alma. A pausa é justamente a recuperação para esse cansaço de alma. E olha, quando eu falo de desânimo, eu estou me referindo àquela sensação de prostração, de desistir, aquele sentimento que tira o prazer da vida. Você não tem prazer mais de estudar, você não tem prazer mais de estar com a sua família, você não tem mais prazer de estar com as pessoas, você não tem mais prazer com o trabalho. A pessoa, quando está com esse sentimento, ela caminha o quê? Para um estágio de depressão. As coisas continuam acontecendo ao seu redor, mas você simplesmente se torna indiferente a tudo. Pessoas que estão com cansaço de alma, ela fica indiferente ao casamento, indiferente à situação dela financeira, indiferente ao trabalho, indiferente em relação à sua vida espiritual. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas olha, o desânimo vem quando as batalhas se tornam mais longas do que esperávamos. Mas eu estou aqui hoje, essa é a mensagem de encorajamento para você. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher. Vai colher, significa que se você não desistir, você vai colher. Traduzindo ou parafraseando esse versículo aqui, eu vou falar nas palavras simples comuns. Significa o seguinte, para mim, não existe derrotado. O que existe são pessoas que desistem. Não existem derrotados. O que existem são pessoas que desistem. Porque uma vez que ela desistiu, ela não vai colher, porque está dizendo, está a promessa. Vai acontecer, vou colher, vai chegar uma fase nova, mas eu preciso não desistir. Olha exemplos. Você tem crido por um filho por anos a fios, mas ele é, pessoas, mulheres que querem ficar grávidas, e aí estão aí orando, e anos a fio, e nada de engravidar. Você tem lutado pelo seu casamento, mas as coisas parecem ser iguais, o relacionamento continua do mesmo jeito. Você está esperando por aquela promoção para passar naquele concurso, tem crido pela libertação daquele vício, ou tem lutado por anos a fio contra uma enfermidade, mas nada mudou. Mais um ano, 2020 acabando, mais um ano, e nada mudou. Há aqueles que esperam por um casamento, e muitos estão cansados de tanto esperar. Mais um ano, 27, 28, já estou chegando perto dos 30, pastor, e ainda não casei. Você tem sofrido pela fadiga da batalha, o resultado é desânimo e cansaço de alma. Mas eu quero mostrar para você que tem como recuperar. Em Deus, tem como nós recuperarmos e começarmos de novo. Não desfalecer, não desistir, não tornar-se fraco. Tem uma galinha da Angola, já ouviram falar da galinha da Angola? A galinha da Angola, ela tem um canto.
estou fraco, estou fraco, estou fraco. A todo momento ela está dizendo, estou fraco, estou fraco. Olha, irmão, quero dizer para você, você pode estar fraco agora, mas você não é fraco. Você está fraco, mas você não é fraco, porque maior que está em você do que aquele que está no mundo. E eu quero extrair para você um conselho aqui, como obter então a vitória sobre o cansaço e o desânimo, sem ter que procurar qualquer outro subterfúgio, mas na palavra de Deus, buscando renovar-se no Senhor. Vamos ler um outro texto, vamos lá, abra comigo sua Bíblia, lá em 1 Samuel. 1 Samuel, vou usar o exemplo de Davi. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao 6, nós vamos ler. Glória a Deus. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao 6. Lembrando que a mensagem de encorajamento é: não nos cansemos. O texto diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Uou! Vamos lá, só para você entender o contexto. Davi, ele pegou uma tropa, e como ele pegou uma tropa e saiu, né, foi para uma guerra. Só que quando ele voltou para a vila, onde ele havia deixado a esposa, todo mundo deixou a esposa e filhos, quando eles voltaram, essa vila foi saqueada, foi invadida. E essa vila foi tomada, então as esposas e filhos foram levados como escravos pela tribo, pela nação inimiga. E aí os homens todos chegaram, viram a vila destruída, as casas queimadas, procuraram encontrar suas esposas e filhos, não encontraram. Então está escrito, olha, e todos que estavam ali com Davi ergueram a voz e choraram diante da situação de desespero que ali estava. Então vamos lá, o que produz cansaço e desânimo? Reação ao desespero. Desespero pode produzir cansaço e desânimo. Esta é provavelmente a resposta mais comum no momento de crise. O que fez Davi e seus homens? Choraram até não ter mais força para chorar. Qual que é a reação quando você não tem mais recurso, não tem mais o que fazer? Chorar. Essa é a reação comum, e é absolutamente normal chorar. Estou chorando porque não encontro saída, estou chorando por ver essa situação, né, minha financeira como está, por essa situação minha sentimental, por essa situação minha financeira, estou chorando, é absolutamente normal. Mas olha, não podemos nos deixar sobrecarregar pelo desespero. Chorar diante de uma situação é normal, mas agora se você deixar o que você está vendo tomar conta do teu coração, o que é tomar conta do teu coração? É você começar a pensar que algo pior ainda vai acontecer além daquilo que você está vendo. Isso é o que? Situação e sentimento de desespero.
É o que eu falei, que as pessoas estão fazendo nas minhas rodas de conversa, as pessoas só falam as coisas vão piorar, o comércio vai fechar de novo, né? Só passar a eleição e tudo vai mudar, você vai ver. As pessoas estão diante do que elas estão vendo, elas estão desesperadas. Então, o que produz cansaço e desânimo? É olhar para a situação. Poxa, Davi estava fazendo o que era certo, mas quando voltou, teve o ataque do inimigo. E todos que estavam com ele começaram a dizer: olha, Davi, olha como está a nossa situação. E agora, o que nós iremos fazer? Aí as pessoas que estavam com Davi, o que falaram? Olha só, elas quiseram apedrejar Davi, né? E por que o povo que estava sendo liderado por Davi, vendo que as casas foram destruídas, que a esposa e filhos foram tomados, por que eles agora decidiram apedrejar Davi, diante dessa situação de desespero? Porque agora eles procuram alguém para colocar a culpa. Davi, é sua culpa. Então o que produz cansaço e desânimo? Situação de desespero. Estou sem força, não sei o que fazer. Normal chorar. Mas do choro, olhar para aquela situação e ainda continuar pensando que coisas piores vão acontecer e tentar encontrar um culpado, você não vai produzir respostas. O culpado é o meu marido que fez essa escolha. Culpado é o presidente, culpado é o prefeito, culpado é o meu patrão, culpado é o meu líder de célula, culpado é o meu pastor, culpado é o meu filho. Sabe, desde Adão, o homem está procurando o culpado pelos seus erros. Adão, quando perguntado por Deus, Adão, quem te fez saber que você está nu? A resposta de Adão já foi se justificando. Ele não falou que foi a serpente, ele já foi falando: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Então, procurar culpado é semente do pecado, é raiz, ou seja, é fruto, da semente do pecado. Quando nós procuramos justificar, nossas falhas, justificar nossos fracassos em cima de outros, nós estamos agindo igual a Adão. E isso, o que vai produzir? Cansaço. Além disso, o que também produz cansaço e desânimo? Encher-se de raiva e amargura. O povo se encheu de amargura e queria apedrejar Davi. Tem pessoas que, poxa, eu estou tentando restaurar o meu casamento, não está dando certo, então ela já está cheia de amargura, né, já está cheia de raiva. E aí o que produz essa raiva e amargura? Produz o quê? Cansaço de alma, ao ponto de ela não querer tentar de novo. Eu não quero começar de novo, eu não quero tentar mais uma vez. Porque ela está com raiva, com amargura. E aqui raiva e amargura não é por uma instituição. Raiva e amargura não é pelo nome da sua empresa que você trabalha. Raiva e amargura aqui normalmente é focado em pessoas. O povo ficou com raiva e amargura de Davi, porque eles seguiram o que Davi havia dito. Tem gente que desiste de fazer o bem, porque ela está fazendo o que Deus mandou ela fazer. Eu estou obedecendo a Bíblia, estou seguindo o que eu senti que foi Deus que falou para eu fazer, mas a situação está acontecendo ao contrário. A minha vida está piorando, então ela busca justificar, ela não enxerga e não respeita uma fase, mas ela quer encontrar um culpado para aquela fase. Então o culpado é alguém, mas isso só vai produzir cansaço e desânimo. Mas o interessante é que essa foi a atitude do povo. Davi também chorou junto com o povo, por isso que eu falei, é absolutamente normal chorar. Você já chorou por uma situação de desespero? Eu não sei. Cada um tem, cada um tem o seu ponto fraco, cada um tem a sua crise. Tem uns que a crise é o seguinte: pastor, eu comecei um ano, eu pensei que esse é o ano que eu ia emagrecer, não emagreci. Sei lá, essa é a crise do irmão. Pastor, eu comecei um ano, pensei que era nesse ano que eu ia casar. Essa é a crise dele. Pastor, esse ano
Esse ano, eu acho que era esse ano que eu pensei, sabe, que eu ia ganhar minha família para Cristo. E não aconteceu. É absolutamente normal você chorar olhando para essas coisas. É normal, chora. Isso mostra que você tem sentimento. Jesus chorou. Davi está chorando. Isso, chorar não é sinal de fraqueza. A fraqueza está em desistir. Agora, o que Davi fez? Porque Davi é o nosso exemplo aqui. Não é Davi nosso exemplo, mas o que Davi fez nos serve de exemplo para nós vencermos quando o cansaço e o desânimo tentar bater a nossa porta. O que Davi fez? A primeira coisa que Davi fez foi não permitir a amargura entrar na sua vida. Foi a primeira coisa que Davi fez. Ele não permitiu a amargura entrar na sua vida. Porque veja, note o seguinte, capítulos antes, quem era Davi? Davi era só um jovenzinho que cuidava de ovelhas. Aí lembra, teve aquele momento da fase de Davi, que vem um gigante, Golias, desafiar o povo de Israel. E aí todo mundo foi para lá. E aí Davi se prontificou, não, eu vou também. Ninguém acreditou que ele iria acontecer. Então veja, já olhavam para Davi dizendo, você é um fracasso. Não vai dar certo. Aí depois, o profeta Samuel é enviado lá para a casa de Jessé, o pai de Davi. E o profeta Samuel tinha uma direção de Deus, olha, é desta casa que vai sair o novo rei, procura aí. Aí Samuel chamou Jessé, que era o pai de Davi, Jessé chamou todos os outros filhos, não chamou Davi, porque até o próprio pai não acreditava que o filho poderia ser alguém na vida. Então veja, Davi cresceu sobre esse ambiente, sempre estavam tentando diminuir Davi. Em casa, o pai que não acreditava, os irmãos que não acreditavam, na hora de ele ir derrotar o gigante, não acreditavam, e agora ele está liderando o povo, e o povo vira para ele, não acredito em você, Davi. Davi não permitiu a amargura entrar no coração, porque ele poderia dizer assim, pensar assim, porque quando nos cansamos de fazer o bem, a tentação que vem é o seguinte, poxa, mas eu estou fazendo o que Deus me pediu para fazer, ninguém acredita em mim, ninguém da minha casa apoia, olha, eu vou lá para o trabalho, nem Saul, o rei, me apoia, então eu vou para o trabalho e não me apoiam, é a minha oportunidade agora e não chega a minha vez. Pessoas que andam com esse sentimento, ninguém gosta de mim, ninguém me dá uma chance, elas entram num sentimento e no espírito de autopiedade, sabe, de coitadinho. Davi tinha tudo para ser essa pessoa, Davi tinha tudo para ser um coitadinho, Davi tinha tudo para ter um sentimento e um espírito de autopiedade. Em casa, não me apoio, no trabalho, Saul não me apoia, agora o povo que eu estou liderando também não está me apoiando, meu Deus, e o que Davi fez? Ele não deixou esse sentimento entrar no coração, porque é tudo sentimento. Vamos lá, você fala algo na sua casa, e aí o teu pai, ou o teu cônjuge vira para você e fala, não vai dar certo para você, qual é o sentimento que você fica? Você fica com o sentimento, nem meu cônjuge acredita em mim, nem minha mãe acredita em mim, gera um sentimento entre você, normal, você tem emoção, mas aí que está, Davi não permitiu esses sentimentos alimentar dentro dele, ele não ficou se martirizando como um coitadinho, eu também não vou estudar porque meu pai não me apoia, eu também não vou liderar, porque eu também não vou fazer mais nada lá no trabalho. Olha, quando as pessoas estão assim, como é que elas reagem? Eu também não vou ajudar em casa. E no trabalho? Eu também não vou ajudar no trabalho. Veja, cansou. Eu também não vou ajudar na igreja. Cansou. Mas por que cansou? Porque deixou a amargura entrar no coração. Davi tinha tudo para ter esse sentimento e esse comportamento, mas ele não teve. Por que ele não teve? Qual foi a chave? Qual foi aí o segredo de Davi? Está aí. Depois de dizer a Bíblia que Davi também chorou,
e Davi muito se angustiou, o verso 6 diz o seguinte: Davi muito se angustiou, porque o povo estava falando em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Uau! Como que Davi venceu esse sentimento, essa angústia, essa tristeza? Como que Davi venceu a amargura dos outros, né, do espírito negativo das pessoas que estavam ao seu redor? Como que Davi venceu? Se reanimando no Senhor. Tem pessoas que nessa hora, como eu disse, ela vai buscar reanimar-se como? Eu preciso de umas férias, eu preciso de um tempo, eu preciso parar com a igreja, eu preciso parar com o casamento, eu preciso parar, desistir, dar um tempo aí para mim no trabalho. Mas Davi o que fez? Primeiro ele foi se reanimar no Senhor. E se reanimar no Senhor, a Bíblia nesse trecho aqui não fala como que Davi foi fazer, mas eu imagino o que Davi estava fazendo. A Bíblia conta que Davi, ele orava e ele cantava, ele tocava o seu instrumento. Então, irmão, o que é se reanimar no Senhor? É participar de uma reunião de culto como essa, é participar de uma célula, onde você recebe a oração dos outros, mas é também você ter o seu momento com Deus. É você ter lá o seu momento de oração, de leitura e de cantar para o Senhor. Nesses momentos você o que? Se reanima. Pastor, mas eu não consigo orar. Então cante apenas. Pastor, eu não consigo cantar. Então chore, mas acredite que ali, enquanto você está ali de joelho, acredite que enquanto você está ali falando com Deus, Ele está ali pondo a mão no seu ombro e dizendo: calma, meu filho, não se canse, o tempo da sua colheita vai chegar. Jesus, lá no Getsemane, ele ajoelhou, suou gota de sangue, tamanha grande angústia que estava, momentos antes dele ser levado para a cruz. Ele estava ali, Jesus, enfrentando, sabe, o seu último desafio, uma batalha, o inferno todo contra Jesus. Jesus orou, e a Bíblia diz que os anjos consolaram Jesus. Os anjos vão consolar você também. Ao ponto que quando você se levantar, algo vai acontecer. Como que você se reanima? É confessando o que você acredita. Não é sendo papagaio, falando o que as outras pessoas estão falando. Que nem as pessoas falaram, eu vi pelo menos de 2 pessoas essa semana, que olha, passada a eleição, vai tudo fechar, vai tudo voltar ao normal. Eu sou muito expressivo, eu confesso, é um ponto fraco meu, eu não consigo. Expressivo no sentido, minha face, ela fala. A segunda pessoa, quando veio, eu fiz uma cara assim, meu, você está nessa? E eu confesso, irmão, a pessoa não está aqui, mas eu confesso, sabe, isso é meu ponto fraco, eu não consigo. Isso é automático de mim. A pessoa deve ter ficado até mal. Acho que eu vou até procurá-lo. Não, sério, mano, eu acho que eu pisei na bola. Porque eu já estava assim, sabe? Meu, cara, você não acredita, não? Você está sendo ainda, você está com esse espírito ainda? Que Deus que você está servindo? Em outras palavras, deu vontade de falar isso para ele. Meu, que Deus que você está servindo? Que espírito é esse que está dentro de você? Mas olha, eu quero dizer para você que se amanhã realmente chegar e fechar o comércio, acabou a eleição, né? Nem sei quem ganhou. Acabou a eleição, mas se amanhã realmente fechar o comércio, aí o governador falar, para tudo. Meu, eu continuo acreditando, coisas melhores vão acontecer na minha vida. Mas eu não vou me dar o direito de ficar com esse espírito negativo de que coisas piores vão acontecer. Tá vendo? Ó, eu falei, ia fechar. Agora que eu consegui recuperar meu comércio, agora que eu estou conseguindo me recuperar financeiramente, fechou.
Aí vem o medo de perder o emprego que você está trabalhando. Aí vem o medo de não conseguir um emprego porque não está trabalhando. Gente, esse não é espírito. Confesse o que você crê. O meu Deus é maior. O meu Deus é que me escolheu. É Ele que me abençoa. É Ele que me abre portas. O meu Deus é o Rei dos reis. O governador é um rei, o prefeito é um rei, o presidente é um rei, mas o meu Deus é o Rei dos reis. E por último, olha só, Davi, quando ele foi se fortalecendo no Senhor, é interessante que no verso 7, o Davi Sobreira, projeta aqui o verso 7 para nós, 1 Samuel 37, disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. O que me chama a atenção nesse trecho aqui, é que Davi pediu para trazer uma roupa. Estola seria um tipo, imagina a visão que um padre, sabe aquele avental, toda aquela roupa especial, aquilo é roupa de um sacerdote. E no Velho Testamento, para você ir à presença de Deus, você tinha que ter essa roupa especial. Davi então pediu, eu quero essa estola para eu entrar na presença de Deus. Hoje, o que significa essa estola sacerdotal? Significa o seguinte, eu estou entrando na presença de Deus, mas não pela minha justiça, não pelas coisas que eu faço, mas eu estou indo na presença de Deus pelas coisas que eu acredito em Deus. E hoje, nós, em Cristo, nós somos esses sacerdotes. Pedro escreveu, nós somos sacerdotes em Cristo. E quem é a nossa justiça? Quando nós vamos à presença de Deus, quando Deus olha para nós, qual é a roupa que Ele vê em nós? A roupa da justiça de Cristo, a roupa do sangue de Cristo, a roupa que Cristo Jesus costurou para colocar sobre você e sobre mim, a roupa da salvação. Então, aqui essa roupa da salvação, essa roupa da justiça de Cristo, é para lembrar que o seguinte, a culpa não é minha, em Deus eu sou perdoado. Porque às vezes também, no sentimento de desânimo e cansaço, você acaba sendo tentado a achar que a culpa é sua. E o diabo e o seu passado vai ficar martelando na tua mente. A culpa é minha. A estola sacerdotal é você acreditar, Cristo Jesus é a minha justiça. Quando eu vou diante de Deus, Deus me abençoa não é pelo que eu fiz ou não fiz, Deus me abençoa pelo que Cristo fez em mim. Lá na cruz, Jesus levou os meus pecados. Levando os meus pecados, Ele levou as minhas maldições. Se eu creio estar perdoado, Ele é fiel e justo quando eu confesso para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Por isso eu vou vencer, porque algumas pessoas também não vencem o sentimento de desânimo e cansaço, porque ainda estão debaixo de culpa. A culpa é minha. A culpa não é sua, a culpa Jesus já levou. Se a culpa era sua, Jesus a levou. E como que termina essa história? O tremendo e o maravilhoso é como termina essa história. Pega aí a sua Bíblia, porque essa história de Davi é tão tremenda. É muito tremendo. 1 Samuel, capítulo 31 agora. 31. Olha o verso 6. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Saul, o rei, morreu. Saul era o rei, e lembra, Davi, ele tinha sido ungido por Samuel, há quanto tempo atrás? Há 13 anos atrás, na cronologia bíblica, há 13 anos atrás, Samuel foi lá na casa de Davi, derramar o óleo sobre a cabeça dele e dizer, tu és o rei, tu és o escolhido de Deus, mas Davi ainda não era, ele só estava com a promessa. 13 anos depois, Saul morreu. Saul morreu. E sabe o que é interessante? 3 anos depois, e aí aqui,
agora no segundo livro de Samuel, agora no capítulo, deixa eu só achar aqui a contagem dos dias. Capítulo 2, verso 1. Olha o que diz: depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Sabe o que é interessante agora? Davi é ungido agora rei, ou seja, ele assume o trono no lugar de Saul. Mas no tempo que aconteceu aquela crise de Davi, até chegar esse momento onde Davi agora de fato assume o trono, sabe quanto tempo passou? 3 dias. O dia da angústia, 3 dias depois que Davi se reanima no Senhor, Davi é agora escolhido rei sobre Israel. Significa o seguinte, meu irmão, a conclusão é impressionante, porque é nesses momentos de grande batalha que a promessa, que o projeto de Deus está para acontecer na sua vida. Por isso Paulo fala, lá aquele versículo de novo, não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo, o tempo é de Deus. Eu pergunto aqui, se Davi tivesse desistido, lá no momento de angústia, junto com aqueles homens, Davi teria perdido, Davi não teria desfrutado da promessa, faltando apenas 3 dias. Claro que ele não sabia nada disso. 3 dias depois Saul morreu, 2 dias depois Saul morreu, e no 3º dia ele foi ungido rei. E é tão interessante esses números, porque a Bíblia diz que Jesus morreu na sexta-feira, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Então, em 3 dias, ou às vezes pode ser 3 meses ou 3 anos, mas Deus está no controle, Deus está na contagem, e Ele vai te dar a vitória. Sabe, na sexta-feira Jesus chorou no Getsêmani, os anjos o consolaram. Ali na sexta-feira ele foi entregue, foi traído, foi morto, mas ao 3º dia ele ressuscitou e venceu a morte, nos coroando também com a coroa da vitória. Assim vai ser na tua vida também. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Por isso, não se canse de fazer o bem, porque no tempo de Deus, a sua colheita vai chegar. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Isso, Tati, pode subir. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está trabalhando, que você tem um projeto, mas hoje Deus fala para você, não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher, a tua colheita vai chegar, a tua hora vai chegar, o teu tempo é chegado, Deus é quem está no controle. 3 dias se passaram, mas Jesus venceu a morte. 3 dias se passaram e Davi foi coroado. Isso aponta para o mistério de que em Cristo, somente em Cristo você vai conseguir a vitória
sobre o desânimo, sobre o cansaço. Você vai conseguir força para começar de novo, para continuar perseverando. Pai, nós oramos pedindo ao Senhor graça e misericórdia. Sim, Senhor, cura a nossa alma. Oh Deus, queremos, Senhor, aqui apresentar diante do Senhor as áreas da nossa vida, ó Deus, que estão pesando. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Tenha liberdade aí você, meu irmão, tenha liberdade para falar com Deus. Fala qual é a área na sua vida que está pesada. Talvez você entrou aqui pensando, é nessa semana que eu vou desistir desse curso, é nessa semana que sabe que eu vou desistir do meu casamento, é nessa semana que eu vou desistir de andar com Deus, nessa semana que eu vou desistir da minha célula, da igreja, é nessa semana que eu vou desistir da minha vida, é nessa semana que eu vou desistir do meu trabalho, eu cansei, estou sobrecarregado. Não desista, se reanime no Senhor. Busque fortalecer-se nele. Fortaleça-se nele. Enquanto cantemos essa canção, ore ao Senhor. Você tem a liberdade de pedir a Deus força, de pedir a Deus força. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.